Saudações a todos, eu sou o professor Reginaldo Santos, do curso de Química da Universidade Estadual do Piauí e atualmente tutor do Programa de Educação Tutorial Grupo PET Química. Bom, estamos dando início a uma série de entrevistas com convidados para tratarmos de temas que são atuais e que julgamos relevante para a sociedade em uma série de podcasts. Bom, para o podcast de hoje, estamos recebendo o professor Fabrício do Amaral, que também é professor dessa instituição da Universidade Estadual do Piauí. E é com ele a nossa conversa de hoje. Como tema desse podcast, nós temos cloroquina. Essa droga tem ou não potencial para o combate ao Covid-19? O professor Fabrício do Amaral é professor adjunto 3 da Universidade Estadual do Piauí e coordenador do Laboratório de Biotecnologia Molecular e de Estudos de Injúrias Biológicas do Núcleo de Pesquisas em Biotecnologia e Biodiversidade da UESP. Atualmente também é o coordenador do mestrado profissional em Biotecnologia de Saúde Humana e Animais, o MP Biotec. Professor Dr. Fabrício também é especialista em farmacologia com ênfase em genética e genética toxicológica. Bom, é com ele, como eu disse, a nossa conversa de hoje. Inicialmente, gostaria de dizer, professor Fabrício, que é uma honra tê-lo como convidado para esse podcast. Está sendo um dos projetos do Programa de Educação Tutorial em Química da Universidade Estadual do Piauí. É um prazer estar participando do podcast de vocês. Gostaria de iniciar a nossa discussão com uma pergunta. O que é a cloroquina? E, em sua opinião, por que esse medicamento está sendo apontado como uma solução para a Covid-19? Bom, respondendo à primeira questão sobre o uso da cloroquina e se ela poderia ser solução para a Covid-19, devo dizer que existem vários estudos in vitro comprovando a eficácia da cloroquina na contra a replicação do Covid-19, né? O vírus ele precisa da célula do hospedeiro para se replicar. Ele faz uma cópia dele mesmo, várias cópias no caso, usando a maquinaria da célula do hospedeiro. Nesse processo, a cloroquina, em estudos in vitro, mostrou que em algumas partes, como por exemplo no uso de lisossomas, tá? Os lisossomas, os endossomas, que são lisossomas, eles são partes da estrutura da entrada do vírus. Quando o vírus entra na célula, ele acaba utilizando a membrana celular e a membrana, o capsídeo, né, a membrana do próprio vírus, que é uma capa que protege ele, entrando nesses endossomos. Esses endossomos geralmente precisam de um pH ácido. A cloroquina mostra que ela aumenta esse pH, dificultando então a incorporação do vírus na célula. Seria um dos primeiros passos. Outros passos seriam, outras ações da cloroquina, no caso, seria justamente também na expressão da maquinaria desses vírus, da expressão de proteínas que compõem a própria célula do vírus, a própria estrutura do vírus, perdão. E essas proteínas são importantes para que haja uma ancoragem, um reconhecimento de receptores na célula do hospedeiro. Outras ações que a cloroquina poderia estar agindo aí seriam na liberação de mediadores pró-inflamatórios, tá? Toda infecção viral, como também infecções por outros parasitos, ativam o sistema imunológico. Ao ativar o sistema imunológico, existem liberadores de citocinas, né? e outros mediadores pró-inflamatórios que contribuem muito com a patogenicidade do vírus. A cloroquina in vitro também se mostrou eficiente, diminuindo a liberação dessas citocinas, em especial as interleucinas e outras, fator de necrose tumoral e outras citocinas que são importantes no processo inflamatório. Devo dizer que isso é um dos fatores que levaram a hidroxicloroquina a ser utilizada para combater ou diminuir os sintomas de artrite reumatoide, lúpus eritematoso, que são doenças autoimunes, que têm como característica a grande liberação desses mediadores pró-inflamatórios. Bom, se a cloroquina e a hidroxicloroquina seriam a solução, devo dizer que precisamos esperar os artigos científicos, né, saírem, os estudos clínicos saírem. Ultimamente tem saído estudos clínicos que não apontam isso, não evidenciam isso, tá? Em torno de 80% a 90% dos estudos in vitro não se refletem in vivo, ok? Então, in vitro, que é aquela cultura de células, às vezes você vê resultados que não se refletem em vivo.
A grande questão é que a complexidade do ser vivo é maior, né? Como o organismo funciona num todo, né? Como interage com as substâncias, as enzimas que estão presentes, os outros tecidos e tudo mais interferem em resultados in vitro, in vivo. E muitas das vezes não se reflete o que se viu in vitro. Há de se confirmar ainda. Bom, professor Fabrício, sabes que a hidroxicloroquina é uma droga antiga, que é usada no tratamento de malária e outras doenças como lúpus. E ainda, a malária é uma doença que é causada por protozoários, enquanto a Covid é uma doença viral. Mesmo assim, quais são os sintomas que assemelham essas duas doenças para que a cloroquina seja aí apontada como um medicamento promissor? De fato, a cloroquina é utilizada há muito tempo para combater malária. Malária é causada por um plasmódio, não é um vírus, né? E a ação da cloroquina, apesar de há muito tempo ser utilizada, há mais de 70 anos, para combater malária ou para prevenir infecções por malária, ainda não está totalmente comprovado. O que se sabe é que o ciclo celular do plasmódio ele é muito complexo. E numa das fases, esse plasmódio ele consegue então utilizar dos eritrócitos, né, utilizar as nossas células sanguíneas para benefício próprio. Bom, o que se sabe em relação a que a cloroquina pode contribuir para a diminuição do processo de replicação do plasmódio ou da sua maturação, vamos dizer assim, no processo do ciclo dele, é que a cloroquina ela pode interferir no modo de ação, no caso de gerando acúmulos de bases fracas no lisossomo ácido do parasito, tá? Que aconteceria nos eritrócitos. Isso dificulta a maturação do parasito nessa fase por acumular substâncias que seriam tóxicas para ele, tá? E aí acaba matando esse parasito nessa fase e diminuindo então a sua capacidade de gerar os outros plasmódios e já continuar a infecção. Tá? Em relação à ação na malária e no Covid-19, devo dizer que, como a gente explicou na pergunta anterior, as doenças infecciosas elas geralmente liberam mediadores pró-inflamatórios. Tá? Então, a ação da cloroquina, diminuindo esses mediadores pró-inflamatórios, também contribuiriam para a diminuição dos efeitos causados pelo Covid-19, visto que um dos sintomas da Covid-19 é uma chamada tempestade de citocinas. Citocinas estas que a gente já mencionou na questão anterior. Diminuindo essa tempestade de citocinas, diminuiria então toda a patogenicidade gerada pelo vírus, tá? Então, o mecanismo de ação da cloroquina na malária é um pouco diferente da Covid-19. No entanto, as duas doenças, por serem doenças infecciosas, geram mal-estar. Então, é muito comum você saber da febre causada pela malária, né, e todo mal-estar. E como a cloroquina também diminui a liberação desses mediadores pró-inflamatórios, também contribuiriam para a diminuição da sintomatologia causada pela malária e também diminui a sintomatologia causada pela Covid-19. Então, nós temos aí um denominador comum nas duas, nesse fato, né, nessa situação. Mas há a lembrar que precisa ter comprovação in vivo, em especial comprovação clínica do uso da cloroquina para a Covid-19. Volto a dizer. Professor Fabrício, alguns estudos mostram a ineficácia da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19, enquanto outros estudos mostram um efeito positivo. Por que existe essa divergência de resultados? E tendo efeito, considerando os efeitos colaterais que são apontados para a hidroxicloroquina, em sua opinião, você acha que os pacientes poderiam ser consultados e informados dos riscos para que possam escolher o seu uso em eventual tratamento? De fato, existem estudos iniciais feitos principalmente na França, né? Saiu um estudo na França, em março, se eu não estou enganado, fevereiro, março, mostrando a eficácia da hidroxicloroquina no combate ao Covid-19. Bom, e outros estudos foram lançados desde então. O mais recente foi lançado ontem,
E também não mostrou, e contrário a esse estudo da França, não mostrou efeitos benéficos, tá? Bom, o que a gente poderia dizer vendo esses estudos? Primeiro é que existem erros metodológicos no primeiro estudo. Um estudo clínico, o ideal estudo clínico é aquele que é feito de forma que você tenha duplo cego, que é o duplo cego. Você tem grupos de pessoas que vão tomar medicação e o grupo de pessoas que não vai tomar medicação, tá? E tanto o grupo que toma medicação quanto o grupo que não toma medicação, eles não sabem. Então, inclusive o pesquisador que está supervisionando a pesquisa também não sabe, por isso ele é chamado de duplo cego. Um estudo também ideal clínico é aquele que é feito de forma randomizada, onde de forma aleatória você vai sortear as pessoas que estão entrando nos grupos. Elas assinam o termo de consentimento livre esclarecido, são informados do perigo ou dos eventos adversos que elas estão submetidas. Então, de livre e espontânea vontade, elas participam do estudo, mas elas são sorteadas. Algumas vão receber medicação, outras não. E elas também, como eu falei anteriormente, elas não saberão quem está tomando e quem não está. Chama isso de um grupo teste e o grupo placebo, sendo que não existe um informe para essas pessoas que vão tomar. A outra questão é a quantidade de pacientes. Quanto maior o número de pacientes, quanto maior o N, melhor, né? Bom, infelizmente os primeiros estudos que saíram, que é esse da França que eu falei no início, eles não tiveram uma metodologia interessante. Eles tiveram um grupo pequeno de pessoas e a metodologia não foi a ideal, não foi duplo cego e não foi randomizado, tá? O que faz com que a gente discuta, ou pelo menos tenha um pé atrás em relação ao resultado da hidroxicloroquina. No último estudo que saiu ontem, tá, nós tivemos um duplo randomizado, duplo cego, um estudo, né, randomizado, duplo cego, em que as evidências não foram favoráveis ao uso da hidroxicloroquina, ok? Isso é uma questão. A outra é em relação à dose, tá? Quando um paciente ele chega no hospital com sintomatologia muito grave, porque a Covid-19 ela gera sintomatologias etapas, né? Você tem uma parte inicial de febre, tosse seca, mal-estar, né? O início. Aí durante os 5 dias você tem um agravamento em pessoas que ficam mais acometidas, né? Mais graves na doença, elas vão ter uma piora respiratória, podendo então ser levada em 10 dias a intubação. Caso por meios mecânicos, você facilitar a respiração do indivíduo. Durante esse processo tem aquela tempestade de citocinas que eu falei para vocês anteriormente. Então, durante esse processo, você vai ter a gravidade da situação e, obviamente, necessidade de uma dose de ataque maior do medicamento. Uma das críticas que estão se fazendo nessa composição dos estudos é que esses estudos são feitos ou foram feitos já no final da doença. Então, de fato, a hidroxicloroquina em uma dose de ataque alto, você pode ter eventos tóxicos e não contribuir para o paciente, e sim dificultar a melhora, né? Já que o indivíduo já está com um mal-estar grande, uma sintomatologia bem evidente, né? Já está debilitado, então você acrescenta mais um evento tóxico, você pode levar ele a óbito. Isso seria uma das críticas, tá? Então, a dose alta, acima de 800 mg por dia ou 1000 mg por dia. A outra crítica que se faz muito nesses estudos que foram feitos é que o uso da hidroxicloroquina ela pode ser feita de forma preventiva, então, e não no final. Então, em doses menores, doses menores do que as que foram feitas, o que requeriria que os pacientes buscassem um atendimento médico de forma precoce, para que fosse prescrita de forma adequada a medicação e assim ele estabelecesse a ação da medicação de forma mais gradual e de forma a contribuir menos agressivamente, né, de forma menos agressiva ao organismo no tratamento da Covid-19. No entanto, os dois tipos de abordagem, né, devem ter evidências clínicas. A primeira, já existem estudos mostrando que não contribuíram, né?
E então a gente está esperando esses estudos que comprovem essa segunda abordagem de uma forma precoce, com a dose menor e que possa então contribuir para a prevenção do agravamento da doença. Sem politizar o tema, mas sem ter como fugir, sabemos que o atual governo defende o uso em massa da hidroxicloroquina, enquanto outros especialistas são mais cautelosos. Por que essa divisão de opiniões? É difícil a gente responder sem politizar, né? Mas a gente acredita o seguinte: nós estamos vivendo um momento único. A última vez que a gente passou por isso foi em 1918 com a gripe espanhola. E na época existia a Primeira Guerra Mundial, o pessoal estava preocupado muito mais em resolver a situação da guerra, né, do que a própria pandemia. Eu acredito que exista então uma pressa do governo para resolver a situação. Não existe de fato ainda nesse momento nenhuma substância que seja responsável por resolver a questão, né? Resolva essa questão. Existe uma pressa do governo e o governo, infelizmente, não é feito basicamente ou na sua totalidade por cientistas e por pessoas que entendam o método científico. É uma cultura da gente acreditar no salvador da pátria, que no caso aqui o medicamento, a cloroquina, seria a salvadora da pátria. Eu espero que seja evidenciado isso em estudos clínicos, né? Que se já viu in vitro. Bom, em relação aos cientistas, acho que ser cético é o primeiro ponto de um bom cientista, né? Então a gente tem que ser cético antes de afirmar qualquer coisa, porque a gente afirmar hoje, né, em maio, que a cloroquina ou a hidroxicloroquina sejam os salvadores da pátria, a gente pode estar cometendo um erro de avaliação básico, né? Porque toda hipótese ela precisa ser comprovada. E no caso do estudo clínico desses dois fármacos, a comprovação são nas evidências clínicas, são nas evidências farmacológicas clínicas, né? Então, por isso, os cientistas, os especialistas, os infectologistas, epidemiologistas, virologistas, que trabalham muito com isso, têm cuidado em afirmar, e os farmacologistas também. Porque 80-90% das vezes, uma substância que se vê ação, como eu já falei, que se vê in vitro, não se observa em vivo, infelizmente, né? Recentemente, a ministra Damares Alves esteve no Piauí para verificar, em Floriano, os efeitos positivos relatados pela associação de corticoides com hidroxicloroquina, no que ela chamou de Protocolo de Madrid. Outros profissionais pesquisadores relataram a associação da hidroxicloroquina com a azitromicina. Por que essa associação com outros medicamentos é importante? Bom, em relação ao Protocolo de Madrid, existe uma médica que é piauiense, até Marina Bucá, se eu não me engano, tá? Que utilizou ela criou um protocolo de atendimento de pacientes com Covid que, segundo ela, deu bons resultados. A gente precisa ver esses achados em um artigo científico para a gente julgar de forma melhor. Esse protocolo foi importado para cá, para o Piauí. Os médicos piauienses estão utilizando isso nos pacientes aqui do Piauí. Os relatos iniciais corroboram, né? Então, eles estão divulgando como uma esperança no tratamento, visto que os pacientes estão se recuperando. Esse protocolo ele é dividido em fases. São 3 fases, se eu não estou enganado. A fase 1 é uma fase que o indivíduo está justamente no início da doença, então sintomas leves. Fase 2, ele já tem um agravamento respiratório. E fase 3, na fase de intubação, onde ele vai ter 80-90% de chance de vir a óbito se não for tratado de forma devida. E de fato, esse protocolo todo ele utiliza não só hidroxicloroquina, ele vai utilizar azitromicina, vai utilizar anticoagulante, porque uma das características da Covid-19 é gerar trombos, né? Tromboembolia nos pulmões, dificuldade respiratória, AVCs, está se observando muito isso, né? Também os glicocorticoides, metilprednisolona, uma das substâncias utilizadas no protocolo.
por que justifica essas outras medicações? Eu já falei dos anticoagulantes aqui, para evitar o trombo, né? Bom, a azitromicina, um antibiótico, é porque a pneumonia, às vezes a gente confunde, né? Que é interessante saber. O vírus, ele agride a parte inferior do sistema respiratório, os brônquios e os bronquíolos, e de forma que ele lesa o tecido, que é o sistema imunológico, para defender o nosso organismo, ele acaba lesando as células dos brônquios. Perda dessas células faz com que você tenha menos capacidade respiratória, e também tem aquela que a gente já falou, a grande liberação de citocinas, mediadores pró-inflamatórios que contribuem para a inflamação local. Todo esse contexto aí faz com que o indivíduo ele tenha uma dificuldade de respirar e gere acúmulo de líquidos e infiltrados de substâncias que facilita a entrada de outros micro-organismos que coabitam na região, mas que não fariam isso, não entrariam nesse tecido se o nosso sistema estivesse intacto. Como há lesão, essas bactérias entram nessa região e geram a pneumonia, que é característica da Covid-19, né? Você tem uma pneumonia característica. Então a azitromicina seria para combater essa pneumonia gerada pela Covid-19, tá? Então a consequência da infecção pelo vírus. E o glicocorticoide, no caso os corticoides, aí metilprednisolona, seria para diminuir também a liberação dos mediadores pró-inflamatórios. A saber que os derivados do cortisol sintéticos, né, budesonida, prednisona, prednisolona, dexametasona, são os mais potentes anti-inflamatórios que nós temos no mercado, tá? Então eles são muito eficientes na diminuição da liberação desses mediadores pró-inflamatórios que contribuem para gerar o processo inflamatório. Então justifica o uso dessas substâncias para tanto a metilprednisolona, a azitromicina e o anticoagulante nesse protocolo, tá? Para diminuir esses efeitos ou o andamento dessa doença, né? Desde a sua fase inicial até sua fase mais crítica, que é a fase final, dificuldade respiratória. Então esse protocolo está sendo utilizado, tá, aqui no Piauí, foi importado da Espanha. Estão relatando que estão tendo sucesso, a gente espera que tenha sucesso, mas mais do que ter sucesso, que esses dados clínicos que estão sendo observados sejam publicados. Sendo publicados, então a gente vai conseguir fazer uma avaliação adequada, de forma estatística, né, de quantos pacientes melhoraram, quantos pacientes não melhoraram, e se é mesmo de fato isso que estão falando, tá? Enquanto ficar no falatório, não tem como a gente chegar a uma conclusão adequada. É importante que eles consigam, então, mostrar isso cientificamente. Bom, gostaríamos de agradecer, tá, a sua disponibilidade em nos responder, em estar participando conosco desse projeto do Grupo PET e ter dado a sua valiosa contribuição. Muito obrigado, professor Fabrício. Eu espero que a nossa participação tenha sido esclarecedora em alguns pontos. Se eu não fui, eu peço desculpas, mas eu agradeço muito o convite, o professor Reginaldo, por esse convite. Estou aqui à disposição para falar qualquer comentário, fazer qualquer comentário mediante o surgimento de novas evidências, novos estudos que apontem a solução final para a Covid-19. Devo dizer, antes de terminar, que a solução final virá através de vacina, dificilmente através de um medicamento, né? Esses medicamentos, tudo que está estudando, Remdesivir, hidroxicloroquina, esse protocolo de Madrid, são assim paliativos, né? O nosso problema é o vírus. E a forma que a gente tem de nos proteger dos vírus, de modo geral, é estimular o nosso sistema imunológico a reconhecê-lo, e ao reconhecê-lo a gente então combata mais rapidamente, nos tornando imunes, né? À medida que a gente se torna imune a um vírus, a gente então vai reconhecer ele mais rapidamente e debelá-lo mais rapidamente. Seria a solução final. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha agradado e estamos juntos. Qualquer coisa é só entrar em contato. Um abraço, até a próxima. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso podcast de hoje com o tema cloroquina. Essa droga tem ou não potencial para o combate ao Covid-19. Aguardamos vocês, tá bom? E fiquem atentos para nossos próximos podcasts. Tá bom? Semanalmente traremos temas que julgamos relevantes. Esperamos que vocês acompanhem todos.